22. Glória a Deus, aleluias. Provérbios 10, 22. É um versículo que eu oro ele todos os dias. Amém? Por que aqueles ventiladores do fundo estão desligados? Teve algum problema? Ninguém ligou? Hã? Quebrou? De novo? Sangue, fogo e labareda. Não. Hã? Amém. Está quebrado, toda palavra está quebrada. Amém. Nós até arrepia aqui, gente. O irmão Emerson já virou ali para trás, acho que ele falou, não acredito, né, amado? Arrumou esses dias. Provérbios 10, versículo 22. Amém? Irmãos, eu atrasei porque eu fiz o peixe hoje. Vocês comam esse peixe com amor a Deus e fidelidade. Amém? E aí eu esqueci ele e fui embora. Quando eu estava lá embaixo, eu falei, o peixe. Glória a Deus. Depois eu vou estar falando um pouquinho sobre a festa de hoje e o que está acontecendo. Essa festa de Rosh Hashanah, ela não é uma festa simplesmente judaica. Ela é uma festa bíblica, pelo qual eu vou estar passando para você biblicamente, certinho, para não ter nenhuma confusão, nenhuma heresia, nenhum engano, nenhuma murmuração, nenhuma falsa teologia, nenhuma enganosa ensinamento, né? Eu sou totalmente contra falsos profetas. Eu me levantei nessa nação contra falsos profetas e busquei e busco todos os dias o mais profundo da palavra do Senhor, para que eu possa viver e levar as outras pessoas a viver a verdadeira palavra. Amém, amados? Em Provérbios 10, 22 está assim: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Você pode dizer glória a Deus? Amados, eu oro esse versículo todos os dias. Alguém já leu o livro aqui da Valnice Milhomens, Orando a Palavra? Quem já ouviu falar desse livro, levanta a mão. Ninguém? Compre ele. Da Valnice Milhomens. Quem já ouviu falar da Valnice Milhomens? Ela é antiga, por favor, irmãos. Ela é antiga, ela fazia um programa quando eu era criança na televisão. Ela era da Assembleia de Deus. Depois ela se tornou, hoje ela é apóstola de batalha espiritual. Uma grande mulher conceituada. O nosso ex-presidente, ele levou ela até muitas vezes para estar orando ali em Brasília. Ela foi uma das pessoas pelo qual Deus levantou na nação do Brasil para profetizar sobre a nação do Brasil durante muitos anos. É uma mulher muito respeitada. É uma mulher de Deus, do qual eu tenho a honra de conhecê-la pessoalmente, de ter trabalhado com a equipe dela, de ter passado pela equipe dela, trabalhado com a equipe dela. É uma mulher totalmente, ela não se casou, ela é voltada ao Senhor, ela é virgem até hoje. Eu gosto de falar que ela é virgem, não pelo fato da virgindade, pelo fato da separação. Ela é uma mulher que se separou a Deus, ela se casou com o Senhor, assim como a Neuza Tioca. Da Neuza Tioca, alguém já ouviu falar aqui? Amém? Vocês já, né? Da Neuza já. Amém? Também é uma mulher de Deus, pelo qual é conceituadíssima no Brasil, fora do Brasil. Mas nós não viemos aqui para falar delas. Eu comecei a falar dela porque eu aprendi, quando eu estava voltando para o Senhor Jesus, foi me dado este livro. Eu voltei com 21 anos para Jesus. Eu me desviei com 15, 14 e voltei com 20 anos para o Senhor. E houve muitos abençoadores e semeadores na minha vida. Fala assim, semeadores.
semeador na vida de um cristão é aquele que semeia algo da parte de Deus no seu coração. Vem um, rega com uma libertação, o outro rega sendo mestre, o outro rega sendo amigo, ouvinte. Então há várias pessoas que passam na nossa vida e cada um deles tem o poder de ser usado por Deus e semear na nossa vida. E os líderes que passaram na minha vida, eles tiveram um trabalho pior, porque eu não era fácil. Amém? Glória a Deus. Aí hoje, quando chega gente difícil na minha igreja, eu olho para o céu e agradeço. Eu falo, obrigado. Eu amo o Senhor de todo o meu coração. Porque esse ministério é um ministério de que pessoas chegam aqui, de pessoas que são difíceis. Aqui não chega para mim pessoas fáceis. Chega pessoas difíceis. E quando eu falo difíceis, que tem uma história. Quem está entendendo? Tem uma história. Porque quem não tem história não conhece o que é sofrimento, o que é dor. Quem não tem história não vai ter um encontro total com Deus. Porque muitas das vezes as pessoas chegam até Deus não por amor, mas pela dor. E quando foi dada essa palavra para mim, esse livro, eu fiquei apaixonada, orando a palavra. E eu tenho, depois em batalha espiritual, pelo qual eu dou curso, uma das coisas mais fortes, uma das orações mais fortes, é você declarar a palavra. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Orar a palavra é profetizar a palavra para mim. Amém? É trazer pela primeira pessoa, que sou eu, a palavra. Por exemplo, aquele que habita nisso, não é aquele, sou eu. Amém? Então eu estou orando a palavra. Eu, Elaine, que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansarei. Então eu estou orando a palavra. E esse versículo é um que quem ora comigo vê eu falar todos os dias. Pois a bênção do Senhor, ela me enriquece e ela não me acrescentará dores. Mas muitas vezes nós não entendemos essa palavra tão poderosa na nossa vida. Eu quero que você levante as suas mãos assim, ó. Quero orar para você se assentar. Quero que você receba hoje de Deus. Quando nós estendemos a mão em posição, nós damos liberdade para os anjos do Senhor, para os anjos ministradores, entregar nas nossas mãos aquilo que nós precisamos. Uma direção, uma visão, um discernimento, uma resposta, uma cura. Senhor, seus filhos estão aí prontos para receber do Senhor. Essa palavra veio ao meu coração, declarando que as suas bênçãos, elas não acrescentam dores. E há muitas pessoas neste tempo, nessa geração, que têm vivido mais dores do que bênçãos. E nós hoje estamos aqui para ouvir a sua voz, Senhor. Nós recebemos agora de Ti aquilo pelo qual está no seu coração. Quebramos toda interferência, toda transferência que impede os teus filhos de ouvirem a tua voz. Eu sei que para eu estar aqui para falar da tua palavra, primeiro a sua bênção veio sobre mim, o Senhor ministrou. O Senhor me batizou com lágrimas nesse dia, para poder levar esta palavra com um sorriso nos meus lábios. Que o Senhor venha curar essas vidas. Que o Senhor venha abrir a visão espiritual, a audição. Dê para eles a mente de Cristo, Pai. E um coração totalmente tomado pela Tua presença, pela Tua paz. Que eles levem agora aquilo pelo qual o Senhor tem para eles. Em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus, amados. Pode dar glória a Deus, pode adorar o Senhor. Pode dar uma salva de palmas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aqui, aonde
Nesta tarde o Espírito Santo falou comigo, está assim. Esse versículo ele fala sobre as bênçãos de Deus. Honra, prosperidade, exaltação, bens, paz, longevidade, riquezas e etc. Mas é preciso lembrar que a bênção de Deus é dispensada mediante a obediência, conforme está escrito em Deuteronômio 11, 26, 28. Ou seja, está diretamente condicionada às nossas escolhas, decisões e o nosso estilo de vida. Quando que a bênção me enriquece em todas as áreas da minha vida? Vocês viram que não é uma área só, amém? Porque às vezes as pessoas trazem esse versículo pensando nisso aqui, ó. As bênçãos do Senhor, ela nos enriquece. Não, ser rico de saúde, rico de alegria, rico de paz, amém? Rico de sabedoria. Glória a Deus, amados. A riqueza, ela não está ligada somente ao dinheiro. Glória a Deus, aleluias. Mas a nossa bênção está ligada. Ela está, eu gosto de usar uma palavra que às vezes os outros falam que está errada. É atrelada. Está errada, irmã? É que de vez em quando eu falo outra. Hoje eu acho que eu falei certo. As nossas bênçãos estão atreladas, ou seja, condicionadas. Fala assim, há uma condição para que eu seja abençoado. É muito bonito vir à igreja, é maravilhoso. Aliás, se você não vir à casa do Pai, adorar ao Pai, é impossível você ter um relacionamento com Deus sozinho dentro de casa. Porque primeiro eu venho, me encho, aprendo, para que eu possa ter dentro da minha casa uma intimidade. Em casa é intimidade. Na igreja eu preciso ter relacionamentos. Quem está entendendo? Querendo ou não querendo, você vai morar no céu com essa pessoa que está aí do seu lado. Aí olha para ela e diga, glória a Deus. Rindo, chorando. Tem irmãos que a gente olha e fala, meu Deus, se não fosse por causa do céu. Sim ou não? Se não fosse o céu. E o Senhor está dizendo para nós, assim como em Deuteronômio 28. Ele diz assim, se hoje você me ouvir, me obedecer, todas essas bênçãos irão te seguir. Aí tem aquela lista imensa, que aquilo eu oro quase que todos os dias para trazer existência e materializar aquela palavra para a minha vida. Quem crê que a palavra se materializa, a palavra de Deus se materializa, amém? Eu preciso trazer a verdade da palavra na minha vida, porque ela é verdade. Nós vivemos numa geração de muita mentira. O diabo, ele é mentiroso desde a fundação, antes da fundação. Ele é o pai da mentira. E ele mente o tempo todo. É verdade ou é mentira? Ele mente o tempo todo. E eu costumo dizer que na maioria das vezes a gente acredita mais na mentira do diabo do que na verdade de Deus. A maioria de nós temos dificuldade em acreditar na verdade de um Deus que nunca mentiu. E a facilidade de acreditar no diabo que é mentiroso o tempo todo. Então isso relata uma fragilidade do ser humano. O humano, ele precisa acreditar naquilo que Deus disse, não naquilo que o diabo disse. E não naquilo que as tuas feridas dizem. Porque ferida fala, apóstola, fala. O passado fala. As feridas falam, as dores falam. Mas essas eu posso calar. Eu tenho autoridade para calar o passado. Eu tenho autoridade para calar as feridas. Quando as minhas feridas que já estão cicatrizadas, e acontece alguma situação pelo qual ela quer aflorar novamente aquela ferida que já foi cuidada, tratada, eu preciso automaticamente calar ela. Porque se eu ficar 1 dia, 2 dias com aquele pensamento dentro da minha cabeça,
aquela ferida que já estava cicatrizada, já estava esquecida, onde mesmo foi que eu caí, quem foi mesmo que me machucou. Se eu ficar 2 dias com aquela ferida no meu pensamento, você pode ter certeza que eu vou ter que passar novamente pelo processo de cura da mesma ferida. Quem está entendendo? Então, a bênção do Senhor, ela está ligada, condicionada à minha obediência. Se eu obedecer, a bênção está sobre mim. Se eu desobedecer, a maldição está sobre mim. Não é difícil. É difícil, igreja. Às vezes você fala assim, nossa, mas é difícil ser crente. Não. É difícil ser rebelde. Porque eu já fui rebelde, então é difícil. É difícil ser ignorante. É difícil ser hipócrita. É difícil ser mentiroso. É difícil. Mas ser verdadeiro é algo direto, é puro. É algo que sai tão naturalmente de dentro de você. Não existe conflito na verdade. Quem fica em conflito é a outra pessoa que não quer aceitar a verdade. Mas você fica bem. Porque a verdade, ela não acrescenta dores. Amém? Ela não acrescenta dores. E muitas vezes, a verdade de Deus não é a verdade que você quer ouvir. A verdade de Deus pode ser algo que você não está pronto a abrir mão. A verdade de Deus pode ser algo que no momento você não está pronto a desistir, a abandonar. Quando eu voltei para Jesus, havia várias verdades que eu preferia que ele não tivesse me contado. Por exemplo, as minhas roupas. Quando eu voltei para Jesus, o meu esposo olhava para mim e falava, hoje é dia do aniversário dele de morte. Hoje ele faria 30... Oh, tá louca? Que é isso? Faria 53 anos. Que 30? 53 anos ele faria hoje. Um servo de Deus. Me casei com ele num engano total. Que ele falou para mim, vamos casar, você vai continuar indo na academia, você vai continuar usando essas roupas. E eu fui. Irmãos, no primeiro dia que eu cheguei em casa, cheguei da igreja, ele abriu o guarda-roupa e um saco preto de lixo. No primeiro dia não tinha tido nem lua de mel. Eu ainda ia para a lua de mel. E eu sentada lá, plena na cama, ele abriu aquele saco, toda a família dele de fora sentada lá na minha sala, ele foi jogando as minhas roupas no saco de lixo. Mas eu estava tão apaixonada que eu falei, será que ele vai botar a roupa dele nesse lugar e vai guardar em outro lugar? Nunca mais vi aquelas roupas, irmãos. Mas eu quero falar isso para você, que quando é amor, a gente deixa Deus trabalhar. Tem gente que fala que ama a Deus, mas quando Deus vai tratar você, então não ama ainda. Entendeu? Eu estava tão plena, tão apaixonada, que esse homem falava, não, pode deixar, eu vou lá comprar as roupas a partir de agora. Falei, mas eu vou ficar pelada, não tem roupa para mim. Ele falou, não, amanhã eu vou comprar roupa para você. E quando ele chegou com a roupa, era totalmente fora da minha realidade, a roupa que ele queria que eu usasse. Quem está entendendo? A maquiagem que ele queria que eu usasse, eu estou falando de algo externo. Que às vezes para as pessoas é mais fácil a gente tirar algo externo, trocar as vestes, né? Ele trabalhou no meu lado externo, mas quando ele morreu, Deus trabalhou no meu lado interno. Porque eu entendo que o externo é a aparência para quem está me vendo. Mas o interno é aquilo que Deus deseja ver dentro de você. E importa é o que Deus vê dentro de mim. Não importa o que o outro pense de mim, importa é como Deus me vê. E quando Deus, Ele traz essa palavra sobre nós, a bênção do Senhor é que te enriquece. E ela não vai te acrescentar dores.
Ou seja, o que eu preciso, o que eu necessito de Deus é a bênção dele. Ninguém pode me dar aquilo que só Deus pode te dar. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Nada, nada, nada. E nem ninguém. Muitas vezes nós trazemos coisas e situações e colocamos ela no meio. Nós fomos fazer uma visita ali para o filho da Rosângela e para a norinha dela lá na chácara. E nós fomos ministrá-los, eu ministrei, ela ficou dando a cobertura. E aí nós sentamos, eu pedi para ela ir lá no quarto, para a gente ter um particular que tinha outras pessoas ali. E de repente, quando nós sentamos na cama, eu botei a mão na cama dela e eu falei assim, quando vocês vão dormir, vocês se reconciliam ou vocês dormem brigados? Aí ela olhou para mim e disse, não, ele já me ensinou que não pode dormir brigado, que vem, o que vem que você falou? Acho que é a morte, né? O mal entra no meio e dorme no meio deles. Aí eu fico com medo, ele fala, ó, que o mal vai entrar no meio, hein? E, perdão, tá tudo bem. Você vê a ingenuidade dos dois, são dois garotos. A ingenuidade, mas eles aprenderam. Então, ou seja, há uma obediência. Eles podem ter se matado meia hora atrás, mas na hora de dormir, uma hora para o outro, bem, tudo bem, está perdoado, eu já esqueci, amém. Essa é a pureza que Deus deseja. Que Ele diz que nós teríamos sim tribulações, mas Ele diz, tem bom ânimo. Ele está falando, se anima. Tem gente que não sai da ferida, não sai do passado, não sai do tropeço, não sai da queda e fica ali batendo na mesma tecla. A tecla já está quebrada. Ninguém mais está vendo essa tecla, mas você está ali. Pem. Vamos receber a bênção de Deus nessa noite. Amém. A bênção está condicionada às nossas escolhas, às nossas decisões e ao nosso estilo de vida. Eu condiciono a bênção e a maldição. É eu que vou determinar se a bênção está dentro daquilo que eu estou fazendo ou se a maldição. A partir do momento que eu ouço a voz do Senhor e Ele diz assim, se você fizer assim, 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 eu te abençoo. Também se você fizer assim, 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 eu te amaldiçoo. É só ler Deuteronômio 28. Eu lia Deuteronômio 28 todos os dias para mim saber, porque lá tem uma lista de bênção e no mesmo Deuteronômio 28 tem 3 páginas para maldição. É maior, por quê? Porque o homem tem mais facilidade para pecar, para errar, para desobedecer, do que para obedecer. Ou seja, obedecer é simples. Amém? Glória a Deus. Em Provérbios 10:6 diz que a bênção sobre a cabeça dos justos, mas a violência cobre a boca do ímpio, de modo que o favor de Deus é para com o justo, enquanto os ímpios vivem da consequência do seu furor e da sua transgressão. Quem está entendendo? A diferença entre o justo e o ímpio. Mas quem será o justo e o ímpio? Se o justo ou o ímpio não é uma questão entre os que são ou não são de Deus, mas definimos pela sua índole e pela sua justiça. O justo teme ao Senhor, ama a Deus sobre todas as coisas, busca a verdade e a justiça, procura fazer o que é certo, justo, honesto, possui o amor e a bondade, é leal, é humilde de coração, tem princípios
éticas morais. Amém? Você vê que para ser justo, tem umas regrinhas. Amém? A palavra do Senhor diz assim, que o sol brilha sobre os justos. Que a bênção do Senhor está sobre os justos da terra. Deus procura aqueles que são justos. Amém, amados? Ele procura os verdadeiros adoradores. Amém, amados? O ímpio vive de acordo com a sua própria lei. É injusto, faz o que é errado, ama a prática da maldade, não teme a Deus, faz para si deuses conforme sua natureza, e o que acha melhor e mais conveniente para si mesmo. Ele mente, ele frauda, ele engana, ele mata, ele rouba, ele transgride as leis, é ganancioso, é vaidoso, é orgulhoso e etc. É facinha a regra, não é? A nossa fonte de bênção é como cada um possui a sua fonte de bênção. A fonte de bênção de riqueza do juízo provém do Senhor Jesus Cristo. E ela não acrescenta dores. A minha fonte de riqueza, ela começa aonde? Ela começa dentro de mim. A palavra do Senhor diz que de dentro de mim fluirá rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Rios. Amém? Não serão rios amargos. Não serão rios de maldade. Não serão águas turbulentas. Não serão águas de mara, né? Amarga. Enganosa, mentirosa, falsa, medíocre. Qual é o rio que sai de dentro de você? Nós precisamos receber do rio de Deus, cujo do seu trono há uma fonte inesgotável de águas vivas. Nessa fotografia do leão vindo buscar a noiva, não sei se você percebe que da escada do leão desce as águas que purifica e santifica a noiva. Você pode ver que os pés da noiva estão na água. Quem está vendo? Talvez você não tinha percebido ainda. A noiva, que é a igreja de Cristo, ela precisa ser lavada e purificada constantemente. Deus não vai levar uma noiva cega, manca, adúltera, prostituta, ladrona. Deus vai levar uma noiva pelo qual tem lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. Uma noiva que constantemente ela mantém as suas vestes brancas, salpicadas com o sangue de Jesus. Glória a Deus. Essa noiva tem o que de especial? Esta igreja que Deus vai buscar, qual é a especial? Por que ela é tão especial? Porque ela é arrependida, ela é quebrantada, porque ela não é arrogante, porque ela não é orgulhosa, ela não é prepotente, ela não aponta o dedo, ela não é vaidosa. E a vaidade que eu estou dizendo não é a vaidade de se arrumar, pentear o cabelo, passar um perfume. A vaidade, ela está dentro do coração. É uma maldade que a pessoa tem dentro da vaidade, da ganância, do egoísmo, da avareza, do orgulho. O que derrubou Satanás, Lúcifer, lá dos céus, foi uma palavrinha simples, chamada orgulho. Orgulho.
Às vezes eu vejo as pessoas pedindo perdão de pecados. Ai, perdão porque eu fumei, perdão porque isso. Mas o perdão também é das minhas atitudes. É pior do que eu fumar o cigarro. Porque isso está no teu caráter. E trabalhar o caráter é pior do que tirar o cigarro ou a cocaína da tua boca. Ou a bebida. Porque você já nasceu com aquele defeito de fábrica. E você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, se você não nascer do Espírito, você não vai deixar de ser fofoqueiro. Você não vai deixar de ser invejoso. Quando eu passo dentro de aqueles encontros tremendos com Deus, eu não sei se você já fez, se você não fez, eu faço ali o primeiro dia, o Peniel. Não sei por quê que elas me chamam para fazer o Peniel. Por quê? Peniel é lugar de confronto. E eu adoro confrontar. E eu chego ali e começo. Dá. Quando você olha, a metade está querendo sair correndo, a outra está querendo me matar. E a outra já se jogou no chão, colocou a boca no pó e está chorando. Porque existem esses 3 tipos de pessoa dentro da igreja. Aquela que não aceita o confronto. Aquela que vira a culpa pro líder. A culpa é dele. Existe a outra que fala, eu vou me arrepender. Logo, eu preciso de misericórdia. Então quando a gente pega o questionário nas nossas mãos dessas mulheres, porque a gente fica do lado das mulheres e os homens do lado dos homens no encontro. Quando a gente pega o questionário das mulheres, a primeira vez que eu peguei o questionário dessas mulheres, eu era nova, amados. Amada, eu achei que eu estava no mundo. E eu olhei para aquele questionário, eu falei, meu Deus, eu não acredito que essas mulheres têm tudo isso dentro delas. Mas eu não estava julgando. Eu estava tentando entender como mulheres que estão na igreja há tanto tempo ainda conseguem ter inveja, ira, mágoa, ódio, amargura. Como consegue amaldiçoar, desejar a queda da outra. Eu queria entender como uma obreira consegue sair com o marido da outra. Eu queria entender como uma pessoa que está em linha de frente consegue mentir, roubar. Eu queria entender. Não que eu estava ali julgando, eu não cheguei na pessoa e falei, estou dando testemunho para você. No primeiro dia é um confronto. Porque você vai falar para a pessoa, você é invejosa. Não sou. E a inveja é algo que eu tenho que identificar em mim. É aquela pessoa que não fica feliz com a felicidade da outra, com a vitória da outra, com a bênção da outra, com o casamento da outra, com o carro que a outra ganhou, com a casa que a outra ganhou. Ela não fica feliz que a outra ficou grávida, ela ainda não está. E a igreja está assim, ó. De gente que quando você é abençoada, a pessoa quer morrer. É feio. É feio. A Bíblia ela é recheada de irmãos que derrubaram os outros. Ela é recheada de famílias que foram pedras de tropeço. Não foram ajudadores. José passou por isso. Tantos outros. Sim ou não? Davi. Quem era Davi, amados? Quem era Davi? E Deus, dessa maneira tão preciosa, gloriosa, Ele olha para aquele desvalido que ninguém quer. Ah, tua família te rejeitou? Peraí, eu vou te chamar. Ah, você não tem mãe nem pai, você é órfão? Peraí que eu vou te adotar. Ah, você foi traído? Peraí que eu vou ser fiel com você. E nessas ele se torna seu amigo íntimo. E você tem um relacionamento com Deus, pelo qual nunca você pode
desejar mais as coisas dos homens do que ter esse relacionamento com Deus. Essa é a fonte de bênçãos sobre a sua vida. Existia uma mulher que estava à beira da fonte de Jacó. O que significava a fonte de Jacó? A religião. Havia ali aquela fonte, uma promessa de quem bebesse naquelas águas da fonte de Jacó seriam abençoados, tarará. Havia ali uma parábola, uma bênção sobre aquela fonte de Jacó. Mas aí no Novo Testamento, aquela mulher está ali à beira daquela fonte. A Bíblia diz que Jesus atravessa e vai daquele outro lado, porque onde aquela mulher estava, era um povo que era inimigo dos hebreus, dos judeus. E Jesus simplesmente, a vida inteira dele, ele quebrou regras. Não quebrou mandamentos. Quem está entendendo? Ele quebrou regras. Jesus atravessa e vai lá do outro lado. E ele fala com aquela mulher que estava à beira daquele poço. Me dá água. A mulher disse: a mim você está pedindo essa água? Somos inimigos. Você não poderia estar aqui pedindo essa água para mim. E ele diz para ela: me dá água. Ah, se você soubesse quem está te pedindo água. Glória a Deus. Glorifica ao Senhor. Ah, se você soubesse. Ele quer colocar uma fonte disponível para você. Essa fonte está dentro de você. E muitas vezes você está como aquela mulher, do lado da fonte, mas não está se alimentando, não está bebendo, não está fluindo. Muitas vezes você está do lado da fonte, mas você não conhece quem é Jesus. A maioria das pessoas que vem dentro da igreja não conhece Jesus, de andar com Ele, mas sim de ouvir falar. E ouvir falar, amados, eu posso ir ali na zona do Meretriz, que todas elas vão falar de maneira correta. Deus fala comigo, todas, e fala mesmo, porque Deus ama elas. Deus ama o pecador, Ele não ama o pecado. Ou seja, a questão da obediência é uma questão pelo qual faz uma diferença, aonde eu vou beber da água da vida. Jesus olha para ela e fala assim para ela: ei, leva para o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Aonde está o seu marido? Ela diz: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, porque aqueles pelo qual você tem não são teus. E naquele momento Jesus entra na chave. Ele entra na alma daquela mulher. Ele toca na ferida daquela mulher. Ela tinha muitos homens, mas nenhum daqueles homens era dela. Naquele momento aquela mulher, ela se entrega ao Senhor. E ela deseja a água da fonte. Quando nós recebemos essa fonte, nós vamos jorrar bênçãos o resto da nossa vida. Amém, amados? Glória a Deus. Em João 16:33 está: no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o homem na sua condição existencial já está propício a passar por tribulações, aflições e problemas. Mas o Senhor está dizendo: tem de bom ânimo, há uma fonte dentro de você, inesgotável. A minha bênção, ela não vai acrescentar dores. Dor é quando eu desobedeço. As dores que estão no meu corpo são das aflições da minha alma.
As dores que eu sinto são por causa dos pecados. Sabe aqueles pecadinhos caseiros? Doméstico. Que você faz todo dia e você fala, Deus sabe. Para com isso, incrédulo. Deus não sabe de nada não. Não tem pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Para com essa graça. Ai, uma mentirinha de nada. Não, mentira é mentira. Não tem mentirinha, mentira e mentirona. Não existe isso para Deus. Ele não entende isso. O diabo também não. Ele não sabe qual é a diferença aí que o brasileiro discerne. Porque isso é coisa de brasileiro. Que o brasileiro discerne que tem uma mentira que ela é menor, tudo bem, Deus não liga. Tem uma mentira que ela é suave. Tem uma mentira que ele não está nem aí. Mentira, mentira. A palavra do Senhor diz que Abraão mentiu acerca da sua esposa, dizendo que ela não era mulher dele, de medo do rei matar ele por causa da beleza da mulher. O rei levou essa mulher para lá. E olha o Abraão. Não é nada minha não. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, defende o amigo, né? Que Abraão era amigo de Deus. Fala, não filho, é casado com ela. Vem o rei, você é louco. Você não me conta que essa mulher é tua mulher. O homem devolve a Sara. Mas aí, tempos depois, Isaac faz a mesma coisa com a Rebeca. Ele também mentiu que a mulher não era dele. Está entendendo? A mentira, ela é uma maldição que passa de geração em geração. Parece uma mentirinha que não é nada. Não, a mulher não é minha, não. Não, porque se eu falar eu vou morrer. É mentira. E ela vai passar para a sua descendência. Uma descendência sem caráter. Uma descendência que não tem índole. Uma descendência que não tem justiça. A verdade não dói, o que dói é a mentira. Quem está entendendo? Uma verdade contada dói na hora, você chora. Porque, nossa, foi isso que você fez, foi. Mas passa, pelo menos contou. O pior é você descobrir 3 anos depois de alguém que estava te traindo, te espunhalando pelas tuas costas, e olhava no teu olho e dizia, está tudo bem. E não te confessou. E negou, e ainda falou que você é louca. Ou que você é louco. Sim ou não? Isso dói. Mas errar, todo mundo erra. As pessoas têm a chance de se consertar. A pessoa arrependida é aquela que chega e fala assim, eu errei, eu quero consertar. Não é aquela que só quer se consertar com Deus. Não, eu já contei para Deus, está tudo certo. Não, eu tenho que consertar com o homem. Foi com ele que eu errei. Primeiro eu conserto com ele, depois eu conserto com Deus. Aí a pessoa quer entrar assim. Eu quero receber uma bênção. Por quê, apóstolo? Porque o céu está fechado para mim. Vocês estão vendo as raposinhas? Quem está vendo as raposinhas? São atitudes, palavras, pensamentos, a falta de misericórdia, a falta de amor. Hoje você deseja sair deste lugar abençoado por Deus? Em Eclesiastes 5:12 diz, 5:12, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o permite dormir. Aqui não está falando de uma pobreza e de uma riqueza, está falando da pobreza de espírito. Quem está entendendo? Às vezes a pessoa, ela é rica, mas tem uma pobreza de espírito que não rompe nada na vida.
quem fogo santo. Som. Som. Dá uma subidinha lá, às vezes foi lá. A quem é o homem, a quem Deus deu riquezas e fazendas, lhe deu poder para comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Glória a Deus. A riqueza também é um dom de Deus. Enfim, que vivamos com a certeza de que Deus espera que sejamos justos, íntegros e buscamos a justiça, pois seus olhos contemplam o justo e ele se alegra com a sua retidão. Glória a Deus. Agora você se coloca de terra. Glória a Deus. Feche os teus olhos agora. Apaga a luz. Gostaria que você viesse para frente. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo isso?
no dia de hoje, neste ano novo judaico, ele também é o dia do julgamento, quando se diz que Deus determina o destino de cada um para o ano que se inicia. A parte principal do serviço de Rosh Hashanah é o toque do shofar. Queria que colocasse lá o toque do shofar, tirasse essa musiquinha, que pretende despertar as pessoas ao arrependimento. Rosh Hashanah também é o aniversário do universo, o dia em que Deus criou Adão e Eva, e é celebrado com os mais importantes do ano judaico. Começa o pôr do sol na véspera do dia 9 de setembro, e termina, aliás, no caso foi sexta-feira, que cada ano é uma data diferente, e termina hoje. A observância de Rosh Hashanah inclui o acendimento. Aqui estão acendidos, atrás de nós, as refeições, as orações, e se inclui o toque do shofar. Nas 2 manhãs de todos os dias, hoje é o 3º dia, vê se tem o toque do carneiro. Esse é do carneiro. Já não está. O Shana Tová corresponde aos 2 primeiros dias do 7º mês do calendário hebraico. Dependendo do ano, o Shana Tová pode cair em setembro ou em outubro do calendário gregoriano. Esse é o ano de 5.784, pelo qual a palavra em Daniel declara que estaria próximo. Nós vivemos debaixo do calendário gregoriano. Amém? Mas esse, que hoje é 5.784, é o verdadeiro calendário bíblico. Amém, amados? Amém. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Glória a Deus. A origem do Shana Tová, em sua tradição literal, significa ano bom e doce. Carregando com os melhores votos, se deseja Shana Tová no Rosh Hashanah. Nós dizemos Shana Tová, um ano bom, um ano doce. Já falei essa informação. De um lado, é o dia do toque, onde se comemora a criação do mundo. E do outro, é o dia do julgamento da humanidade, que marca o início de um período de 10 dias de penitência. O período penitencial de Rosh Hashanah termina com Yom Kippur, celebrando em 10 de Tishrei, que vai ser agora o próximo. A gente já entra em Yom Kippur. Esse é o dia de aniversário de Adão, o primeiro homem. E curiosamente, não é o capítulo 1 de Gênesis que é lido nas sinagogas. Shana Tová revela dessa forma a única tradição pelo qual está escrito na Bíblia, através do episódio do julgamento da vida de Abraão. De acordo com o Antigo Testamento da Torá, Deus submeteu Abraão a 10 testes para provar a sua fé. E na última prova, Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho mais velho, Isaque, o que ele se preparava para cumprir. Mas de repente, um carneiro caiu do céu para substituir o filho que seria poupado, e a fé inabalável ou a confiança profunda na intervenção divina que é comemorada. Vocês estão entendendo? Aqui vai falar o significado de cada um desses alimentos bíblicos. Amém? O mel com a maçã significa o ano bom e próspero e doce. Aliás, o ano doce. Amém? A romã, ela significa a prosperidade, a multiplicação. Está na Bíblia. Eu não estou inventando aqui, não. Amém?
esquecemos as tâmaras, né? Que sempre a gente traz, esquecemos as tâmaras. E o peixe, que está aqui, a azeitona, que é a videira, que significa o Espírito Santo, azeite, azeitona, amém? O óleo que significa o Espírito Santo. E o peixe, nós comemos a cabeça do peixe. Este jantar, essa mesa, ela é colocada desde o Novo Testamento até os dias de hoje. Amém? Este ato, ele é bíblico. Amém? Nós comemoramos a virada do ano novo, onde tem o Réveillon, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só desgraça, tragédia, não muda a história de ninguém. É uma bênção passar o ano novo de joelhos na igreja. Amém. Tudo bem. Mas é hoje. E esse calendário foi Deus que determinou, não foi nós. Amém? Glória a Deus. Então, este ano, aí tem o suco de uva, que representa o sangue de Jesus hoje na nova aliança, mas que antes para eles apresentava como um vinho novo, alegria que se manifesta. O figo, quando chegar em tabernáculos, vai ter nas cabanas, nós fazemos as festas dos tabernáculos, representa a cura do seu corpo, a cura da sua alma, aonde ali o rei Ezequias, ele ficou doente, acredita-se que ele estava com lepra, e Isaías mandou subir lá e falar para ele que ele ia morrer. Enfim, ele virou a cara para a parede, Isaías voltou, falou que ele não ia morrer mais, e falou para ele fazer um emplasto de figo, pode ler lá, para que ele fosse curado. Já por várias vezes, pessoas que chegaram dentro da igreja, eu dei um figo e essas pessoas foram curadas de câncer. Automaticamente já estavam com o corpo todo tomado, com o pulmão todo tomado. É um ato profético bíblico. Amém? Glória a Deus. O peixe representa que nós, neste ano, veremos cabeça e não cauda. Amém? Se vocês depois quiserem mais informações, porque acredito eu que conhecimento é tudo na vida de um cristão. Não vai na onda de fazer o que os outros falaram. Veja a base bíblica, pois essa festa não é dos judeus, é um mandamento de Deus, é uma ordenança de Deus, é algo pelo qual Deus estabeleceu. E quando nós somos enxertados na videira verdadeira, nós nos ligamos às raízes deles. Amém? Nós somos plantados a raízes dele. Eu preciso de saber qual é a vontade de Deus, não a vontade dos judeus. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus que eu falo. Tem muita gente que chama o Deus de Israel, mas não sabe a vontade do Deus de Israel. Eu preciso de conhecer o que esse Deus de Israel exige de mim e quer. Qual é a obediência? Qual é o mandamento? Qual é a verdade? Amém? Amém. Quero que você feche os seus olhos. Eu pedi para as pessoas trazerem cartas. Pedi para as pessoas fazerem pedidos. Eu gostaria que, mesmo que você não fez agora, coloque a mão no seu coração. Depois eu vou estar lendo a bênção no momento que vocês estiveram se alimentando. E eu quero que você creia que Deus vai fazer algo novo na sua história. Eu quero que você acredite que está vendo uma chave. Deus, deixa eu falar para vocês. Deus retira os tempos, traz remissão. Esse é o tempo de Deus, esse é o kairos de Deus. Você está aqui hoje vivendo um kairos de Deus. Um tempo de Deus, aonde Ele determina que um novo tempo vai acontecer na tua história. Você está
vai tirar a tua mente de uma Bíblia pelo qual foi muito mudada. Nós estamos falando da Torá. Nós estamos falando da verdade de Deus. Nós estamos falando daquilo que Deus deseja. Quando Jesus veio, ele veio para fazer a vontade do Pai. A obediência dele era ao Pai. Ele não falou de si mesmo. E o que nós somos hoje, filhos? Glória a Deus. Nós vamos participar da vontade do Pai. A festa que o Pai disse para nós permanecermos. No dia de Yom Kippur, nós trazemos as nossas dicas, as nossas tendências. Nós apresentamos a Ele e Ele rasga as dicas. Eu trago a testemunha até dos Espíritos Santos. Glória a Deus. Diz, no dia de Yom Kippur, perdoa. Tá? É o dia que naquela semana todos os outros te pedissem o que fazer. Tá? E dá um amor. Uma foto da cara da Constituição falou assim, dá bem como dá para dar. Porque tudo de bom que eu fazer naquele tempo vai estar escrito em Bíblia, vai estar escrito nos altos. Quando eu subir ao Senhor, nesse tempo onde
Aleluia. Pega os seus envelopes, pega as suas ofertas nas suas mãos. São ofertas de sacrifícios. Se eu não começo certo, não adianta depois querer entrar em Yom para dividir, para pedir perdão de dívida, se você não crê agora no que você tem que fazer. Como eu disse, a obediência é obedecer os 10 mandamentos. Não adianta obedecer 5 e achar que eu estou obedecendo ao mundo. Obediência é obediência. Se você fez pela